Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Uma Mente em Cristo. Eu sou a Kissila e tem muita coisa acontecendo no mundo exatamente agora. E o irmão Ross fez essa análise que eu achei muito cirúrgica sobre todo esse conflito, o avanço dele e como isso se conecta perfeitamente com as Escrituras. Deus continua no controle de tudo e por isso, em vez de medo, esse é um tempo de atenção, de parar para observar e alinhar o nosso coração com o Senhor Jesus, porque Ele está voltando. Leve tudo isso em oração, prove, teste, discina, examine todas as coisas e retenha o que é bom. Fiquem com essa tradução e que Deus os abençoe. Um dos acontecimentos que tem ganhado destaque nas notícias é a queda vertiginosa do Irã. O líder do Islã, a lei da Sharia, o Alcorão, um grupo de árabes. Ele é aquele que jurou aniquilar a América e remover completamente Israel da face da terra. América e Israel, seus inimigos, ouviram isso por 75 ou 79 anos. Que esse era o objetivo deles, o único objetivo, e com isso em mente, o Irã se tornou poderoso o suficiente para criar grupos aliados. Esses grupos aliados eram aqueles que cercavam Israel. Isso é importante de entender. Estamos falando do Hezbollah, do Hamas, e existem também outros grupos ali chamados de Jihad Islâmica Palestina. Eram eles que estavam se mobilizando ao redor de Israel, tentando aniquilar o país. Foram eles que realizaram o ataque de 7 de outubro, tomando terras, fazendo reféns. O Hezbollah está novamente em guerra com o Irã. E o Hamas recentemente relatou que está montando células de terrorismo que vão atuar na linha de frente, como atiradores de elite, começando a guerrear contra Israel a partir da faixa de Gaza. E essa notícia é bem recente. Agora, voltando ao Irã, o Irã, mais uma vez, é quem apoia tudo isso. Eles são a fonte de poder. Eles são que estruturam tudo, tentando dominar o Oriente Médio e, eventualmente, Israel. Se conseguissem, seriam a supremacia do hemisfério oriental. Era isso que eles estavam buscando. Mas todos sabem disso, isso não é novidade. O problema é que eles estavam ficando poderosos demais. Então, os Estados Unidos e Israel começaram a agir juntos contra eles, de uma forma que está, segundo ele, dizimando completamente o Irã. Mas o que isso tem a ver com as Escrituras? Podemos chamar isso de a cabeça da serpente, o poder que está tentando destruir Israel e também a América. Esse poder está sendo reduzido, está em processo de redução, e tudo indica que será concluído em breve, deixando o Irã sem capacidade de ação, sem energia, com suas forças armadas enfraquecidas, a marinha, o exército, as forças aéreas, tudo sendo atingido. Esses grupos aliados estão sendo alvejados diretamente. Seus depósitos de munição e mísseis estão sendo destruídos. E, segundo relatos, seus lançadores de mísseis foram reduzidos entre 60% e 70%. Ou seja, eles não conseguem mais disparar como antes. Israel e Estados Unidos continuam atacando esses locais dentro do Irã, enfraquecendo cada vez mais o país. Mas por que isso é tão importante? Porque agora isso entra nas Escrituras. O Irã aparece nos últimos dias da tribulação. Eles fazem parte da guerra que conhecemos como Gog e Magog, ou até mesmo do Armagedon, dependendo de como você interpreta. Eles estão presentes ali. Então, a eliminação total do Irã não faria sentido, porque, segundo as Escrituras, eles ainda precisam estar lá. Mas olha o que está acontecendo. Eles estão tirando o poder deles, neutralizando. Quanto tempo isso vai levar? Alguns dizem que se a guerra parasse agora, o Irã levaria 1 década para voltar ao que era antes. Ou seja, neste momento, eles estão praticamente já neutralizados. Mas a guerra não está parando, ela continua. Alguns dizem que veremos algo dentro de 2 semanas.
outros dizem 4 semanas, alguns até 5 semanas, antes que os Estados Unidos e Israel declarem que atingiram seus objetivos. E é importante entender esse cronograma. Agora, o que vamos fazer é analisar o que as Escrituras dizem sobre o que acontece quando o Irã perde totalmente o seu poder. Ele não foi eliminado, mas foi neutralizado. E vamos olhar para a Bíblia. Eu quero que você entenda o seguinte. Miqueias caminhava pelas ruas de Israel e estava descrevendo o que ele via no futuro. Micael diz: Eis que o Senhor vem do seu lugar, desce e pisa nos lugares altos. Esses lugares altos representam as partes poderosas da terra, os poderes, os reinos, aquilo que vemos também em Apocalipse 13. Então agora temos um tempo profetizado em que Deus vai intervir diretamente, de uma maneira que o mundo inteiro vai ver e vai saber. E isso é chamado de nova era do tempo. Foi nisso que me baseei. Se você ver isso sobre uma nova era, eu entendi isso há anos atrás, mas não compreendia totalmente como aconteceria. E agora é exatamente isso que está acontecendo hoje. E vamos lá. Tem mais algumas coisas importantes que vocês precisam saber. Salmos 83 diz: Não te cales, ó Deus, não te aquietes. Se você entende o Salmo 83, você vai perceber que Deus realiza uma ação. Ele faz algo espiritual contra os inimigos de Israel ao redor. E observe algo importante, isso não inclui o Irã. Então, o que acontece? Deus elimina esses inimigos ao redor. O Hamas, o Hezbollah, a Sharia Islâmica, eles simplesmente desaparecem. Israel não precisa mais se preocupar com os inimigos ao redor quando essa ação do Salmo 83 acontece. Se você ler os últimos versículos, vai ver quando Deus termina. Os inimigos desaparecem para sempre. Então, quando alguém diz, isso já aconteceu? Não, isso não é verdade. Isso é uma profecia e Deus está falando sobre a situação atual de Israel, cercado por inimigos. E veja o cenário atual. Eles estão novamente sob ataque. O Hamas está criando células escondidas, enquanto Israel tenta localizar e eliminar. Ou seja, a batalha está recomeçando em Gaza. Então lembre-se, o Salmo 83 ainda não foi cumprido. Vamos continuar. E isso aqui é muito importante. Zacarias 12. Eis que farei de Jerusalém um cálice de temor. Entenda, isso é a palavra do Senhor. Primeiro, eu te mostrei que Deus vai intervir. Depois te mostrei o que ele fará no Salmo 83. Agora Zacarias entra explicando mais. Deus criou tudo pela palavra. A terra, o homem, tudo. Então, o que ele declara sempre se cumpre. Agora vamos a outra profecia. E tudo isso está conectado. Vamos entender o propósito do Salmo 83. Durante os 3 primeiros anos e meio da tribulação, existe uma aliança que protege Israel. Nada pode acontecer com eles nesse período. Essa aliança é prometida por 7 anos. Mas sabemos que será quebrada no meio. Esses 3 anos e meio servem
para que Israel construa o templo e volte aos sacrifícios. E então terão liberdade total para isso. Isso será um momento decisivo. E tudo isso só acontece porque as Escrituras já disseram. Agora você entende o propósito do Salmo 83. Ele cria o cenário para que Israel tenha uma paz temporária. Alguns dizem que Ezequiel 38 começa logo depois. Mas muitos ignoram a aliança, ignoram Daniel 9:27, ignoram o templo sendo construído. Mas esse não é o ponto agora. Agora está o ponto que realmente quero que você entenda. E Zacarias diz: farei de Jerusalém um cálice de tremor para todos os povos ao redor. Imagine uma pedra enorme no seu quintal. Algo que você precise remover, mas não consiga sozinho. E você tenta, chama outras pessoas, mas aquilo continua sendo um peso, um problema. E isso aqui que Deus está falando. Eu vou falar novamente. Eis que farei de Jerusalém um cálice de tremor. Desculpe, deixa eu corrigir. A pedra pesada vem depois. Aqui primeiro é o cálice de tremor para todos os povos ao redor, quando estiverem cercados de Judá e Jerusalém. Agora preste atenção, porque se Jesus tivesse sido livrado do cálice que ele tinha que beber, ele não teria ido para a cruz. Ele chegou a pedir a Deus 2 vezes: afaste de mim este cálice, e Deus não afastou. E Jesus permaneceu obediente. Agora, esse cálice aqui é um cálice que os inimigos vão beber. Eles estarão entrando em um tempo muito ruim. E eu quase diria que é uma armadilha. Mas não é exatamente isso, é uma ação de Deus que vai acontecer. Farei de Jerusalém um cálice de tremor para todos os povos ao redor. Lembra do Salmo 83? Ao redor? Agora vamos para o próximo versículo. Naquele dia, de novo, naquele dia, eu, Deus, farei de Jerusalém uma pedra pesada, e todos os que tentarem carregá-la serão despedaçados. Todas as nações da terra se reunirão contra ela. E lembre-se, esse é o tempo da igreja. As nações estão se levantando contra Israel e contra os judeus. Agora eu quero dizer um ponto aqui muito forte. E isso vai acontecer um dia. Ainda não aconteceu. Essa é a profecia que ainda está por vir. Deus fará isso naquele dia. Agora deixe eu te mostrar algo importante. 2 versículos. Farei de Jerusalém um cálice de tremor quando estiverem cercados de Judá e Jerusalém. E isso é fundamental entender. Naquele dia, diz o Senhor, eu ferirei todo cavalo com espanto e o cavaleiro com loucura. E abrirei os meus olhos sobre a casa de Judá. Mas quando isso acontece? Se a gente volta a 2 versículos, quando eles estiverem sitiando Judá e Jerusalém, espero que você esteja entendendo agora. Onde está Israel hoje? Ele está sob cerco. E o que está acontecendo com o principal poder do Irã? Está sendo neutralizado. Isso não poderia ser a mão de Deus preparando algo que está prestes a acontecer quando eles estiverem sob cerco?
Olhe para o mapa: Judá, Jerusalém, Samaria, Judá. E esta região que estamos falando aqui está em Jerusalém. Se você observar isso, verá de onde os inimigos estão vindo. Eles estão vindo dessas regiões ao redor. Eu vou tentar explicar melhor, porque estamos tentando entender o tempo das coisas, mas existem 2 profecias diferentes sendo cumpridas aqui, ou até 3. Se você considerar a ação direta de Deus, quando Ele intervém, mas as 2 principais estão em Zacarias. Nos versículos 2 e 3, são aquelas que falam dos que cercam Israel. No Salmo 83, estes são os que se levantam contra ela. É disso que Zacarias está falando, inclusive quando menciona os cavalos. Vamos voltar ao texto. Naquele dia, diz o Senhor, naquele dia, ao redor, no Salmo 83, o que vocês estão vendo ao redor, todos os países que hoje estão contra Israel, naquele dia, diz o Senhor, ferirei todo cavalo com espanto e seu cavaleiro com loucura, e ferirei com guerra os cavalos dos povos. Ok, novamente, eu estou tentando mostrar esse quadro para vocês. Eu estou tentando fazer todas as passagens que vocês precisam, mas vocês precisam ler o antes e o depois por conta própria. Mas a pergunta é, onde estamos hoje? O que está acontecendo agora? O poder do Irã está sendo retirado neste exato momento. Eles não vão mais conseguir sustentar seus aliados. Isso não é a mão de Deus agindo hoje? Se, ou melhor, quando a guerra terminar, o Irã estará neutralizado, mas ainda existirá, porque ele ainda fará parte do fim da tribulação, na guerra que muitos chamam de Gog e Magog. Então agora, temos a situação de Israel, que está sendo cercada neste momento. Mas você entende o que Deus disse? Eu não consigo evitar. Eu preciso voltar a isso. É impressionante. Eu farei de Jerusalém um cálice de tremor para todos os povos ao redor, quando estiverem sitiando Judá e Jerusalém. Pessoal, isto é a Cisjordânia. Isso é o Hamas, isso é o Hezbollah. Eles serão eliminados, eles desaparecerão. É por isso que até para mim é difícil compreender isso totalmente. Mas isso é enorme. Deus vai sair do seu lugar e fará algo que o mundo inteiro verá. Mas o Irã, o poder dele será reduzido, porque pelo que os Estados Unidos estão fazendo agora, junto com Israel. Então tudo isso se resume ao que Deus já disse. Esse é o tempo, e está escrito ali. Está claro. Quando Israel... Bem, eu sei que eu estou repetindo, mas se você entende, isso pode acontecer a qualquer momento agora. Provavelmente quando o Irã estiver ainda mais enfraquecido. E, sendo bem direto, eles estão sendo duramente atingidos. Deus faz de Jerusalém um cálice de tremor ao redor. Agora, se você quer saber quando o arrebatamento vai acontecer, o arrebatamento acontece antes de tudo isso. A igreja é retirada para que Israel continue no cumprimento da profecia de Daniel 9, 24 e 27. Isso é o mais importante aqui. Agora, quando há cerco, eles estão sob cerco neste momento. Eu deixo você decidir. Eu não estou afirmando, eu estou perguntando. Eles estão? Para mim, sim. E o que significa? Que nós estamos nesse momento. Eu posso estar errado. Se você vê de outra forma, me explique. Eu vou ouvir. Eu leio todos os comentários. Para quem é novo aqui, eu realmente tento ler todos. Eu não quero ir mais longe, porque eu vou começar a me repetir. Vocês querem saber quando o arrebatamento vai acontecer? Quando Israel será livre dos inimigos ao redor. Como no Salmo 83, quando Deus vai intervir e julgar as nações.
por tudo o que fizeram, farei de Jerusalém uma pedra pesada, e todos os que se levantarem contra ela serão despedaçados. Como isso vai acontecer? Está aqui. Deus vai interromper o que os Estados Unidos estão fazendo. A guerra não será concluída por eles. Deus vai intervir e vai dizer: chega de mísseis. Chega. Todos parem. Agora eu vou agir. Então, não precisamos esperar o fim da guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã. Isso acontece durante esse processo, e isso explica porque os cavalos são feridos, confusão, cegueira, como Zacarias descreve. Eu não quero me repetir, só quero que você entenda a importância desse momento, onde estamos e o que está acontecendo, o que vemos lá fora. Tudo isso que vemos são eventos que se conectam com as profecias bíblicas. É simples assim. E vamos continuar observando, ficando atento às notícias. Eu espero que tudo isso tenha sido útil e nós nos vemos em breve. Que Deus os abençoe. Essa foi a mensagem, e se ela falou no seu coração, eu gostaria aqui de te fazer 2 convites. O primeiro é: se você ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, mas assim você sente, repita comigo, diga assim: Senhor Jesus Cristo, eu te aceito como o meu único Senhor e Salvador, pois sei que fui remido pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Eu reconheço que o Senhor veio à terra, morreu e ressuscitou ao 3º dia, para que eu pudesse ser limpo dos meus pecados. Te peço perdão por todos os pecados que cometi e te peço que me faça uma nova criatura em Cristo Jesus. Que assim seja. Amém. E agora eu quero te fazer um segundo convite, porque aqui nesse canal nós temos uma playlist completa com a leitura da palavra e você pode ouvir de Gênesis a Apocalipse e se alimentar do pão do nosso espírito. Você é o nosso convidado mais do que especial e nós ficaremos muito felizes de ter você conosco. Eu fico por aqui, nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e que Deus os abençoe.